Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu sou, para quem não conhece, eu sou o Jefferson Santiago. Eu vou falar neste vídeo sobre planilhas automáticas. Como criar planilhas automáticas direto no AutoCAD para usar em projetos de esquadrias. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um mapa de projetos de um fornecedor. E eu vou usar essa janela aqui como primeiro detalhe para a criação dessa planilha. Vou abrir um projeto novo. Vou inserir esses dados aqui e vou modificar um pouquinho. Vou apagar algumas coisas que podem atrapalhar durante o processo. Essas informações aqui eu não preciso. Então vamos lá. Para quem não conhece projeto de esquadria, então o projeto de esquadria é feito assim um corte vertical e um horizontal. E eu mostro toda a projeção da esquadria, né? O corte vertical, eu corto a janela, por exemplo, e olho para a esquerda. Então eu vejo todos esses elementos aqui, as projeções, os perfis, componentes. E também eu corto horizontal, faço um corte horizontal e olho para baixo. Então quando eu olho para baixo eu vejo todos esses elementos aqui, suas projeções, perfis, acessórios, algumas descrições aqui. Então vou deixar o projeto assim como está, como veio lá do fornecedor. Então o que eu começo fazendo? Eu crio cotas, que essas cotas vão servir de referência para eu conferir a planilha. Então, eu vou colocar algumas cotas aqui. Eu coloco uma cota geral, que essa cota é a do contramarco. Então esse elemento aqui é o contramarco. E eu tenho uma cota que eu vou, quando eu receber a medida lá da retirada da obra, do vão lá da minha janela, é aqui que eu vou colocar para ter o projeto da minha esquadria. Vou colocar mais algumas cotas aqui. Uma delas é a altura do marco. Então o próximo elemento aqui é o marco. Tem uma folga entre o marco e o contramarco de 2 milímetros. Eu vou fazer uma configuração aqui que venho aqui em Annotate, nessa setinha para baixo eu vou modificar aqui para uma casa decimal ou nenhuma casa decimal. Então tá aqui e vamos continuar cotando. Então o próximo elemento a ser cortado é um elemento chamado mata junta, que é esse perfil aqui. Então 17 milímetros eu tenho a altura para corte desse perfil. Lá em cima ele também está a 17 milímetros do marco. O próximo elemento a ser cotado, no caso dessa janela, da construção dessa janela, é a folha. Então a folha está 8 milímetros do mata junta. E eu vou seguir aqui, cotar. A folha sai um pouco do lugar aqui. E ela tem 8 milímetros também a partir do mata junta. E o próximo elemento é o vidro. Então, depois da folha, eu vou buscar o vidro.
Então o vidro tem 41 milímetros da cota de 8. E eu vou subir e chegar lá no limite do vidro de novo. Então 41, lá de cima eu tenho a medida do vidro. Outro elemento que eu coto também é o arremate. Então pego essa referência aqui do contramarco, o arremate ele está para fora do contramarco. Então ele é cotado desta forma. E agora vou pegar uma cota total do arremate e tá lá. Outra coisa que eu costumo fazer é editar essa cota. Então aqui é um H, vou colocar maiúsculo H, que é a medida do contramarco quando eu receber essa informação da obra. A próxima medida é do marco. Então aqui é a altura do marco, igual. A próxima é a altura do mata-junta. A próxima, altura da folha. E a outra, altura do vidro. Para finalizar, a altura do arremate. Então aqui estão as cotas da altura e eu vou fazer agora as cotas da largura. Então vou pegar de novo uma cota geral, que é a cota do contramarco, jogar lá para cima. Essa cota do contramarco medindo para fora, que eu vou ter a medida do arremate. Novamente eu pego aqui, jogo para fora e vou fazer uma cota geral. Então aqui eu tenho a largura do arremate. E aqui é o meu L. Então LH, aqui largura, o outro corte é altura. Aí aqui eu faço uma cota da folga entre o contramarco e o marco. Aí eu vou fazer uma cota geral, que vai mostrar a largura da esquadria. Então isso aqui passa a ser o LC, largura da esquadria. E depois finalizo com a folga. Aí o próximo elemento é cotar a travessa do marco. Então a travessa do marco ela vai estar 13 milímetros para dentro. Vou pegar esse continue e fechar aqui. Então essa aqui é a largura do marco. Então o próximo elemento é a folha, a travessa da folha. Então ela vai até este ponto. Eu vou pegar o cantinho novamente e vou cotar aqui. Então eu medi a travessa externa, agora eu vou para a travessa interna. Fica aqui e finalizo no marco. Então eu tenho aqui duas cotas de travessa, largura da folha.
folha. E vamos continuar fazendo a cota até o vidro. Então o vidro tem 6 milímetros de folga da travessa. Vamos continuar aqui, chegar até o final da travessa. Então aqui é a largura do vidro. E vamos fazer o mesmo para esse outro lado aqui, que é a travessa interna. Continue. Vamos até o final do vidro. E finalizo aqui no final da travessa. Então aqui também é a largura do vidro. Legal, então eu tenho o meu projeto cotado, que pode servir para eu fazer a planilha. O que eu faço agora? Para me ajudar a conferir a planilha, eu preciso que todos esses elementos eles se movam conforme a planilha. Então eu vou criar aqui um bloco. Então tem duas formas de criar um bloco. Aqui em Home, eu vou aqui na região de blocos, e eu posso vir onde tem essa estrelinha amarela, Create, ou digito B de bloco. Então esse aqui é o corte vertical. Corte vertical. Eu vou colocar o ponto de inserção aqui no contramarco. Aí, para transformar este corte em esse bloco em um bloco dinâmico, onde eu possa esticar e chegar na medida que eu preciso do projeto, eu vou criar parâmetros e ações. Vou tornar esse bloco um bloco dinâmico. Então, linear, vou digitar 0,0 para ele parar lá no ponto 0, e vou buscar o segundo ponto, que é esse encontro aqui do contramarco. Aí eu vou editar esse parâmetro aqui, selecionando ele, venho aqui em propriedades e vou digitar H de altura e um grip. Quando eu faço isso, a seta de baixo some, fica só a seta de cima. Então legal, já defini o meu parâmetro. Agora eu vou para a ação do parâmetro. Eu vou aqui em Actions e vou pegar o comando Stretch, ou esticar. Vou selecionar o parâmetro, venho aqui na seta vermelha e vou fazer uma seleção da direita para a esquerda. Então, como tem elementos aqui que eu não quero que seja afetado pela ação, eu vou segurando o Shift e vou tirar a seleção dele. Então, apaguei, já posso confirmar com o botão direito do mouse. Então ele criou aqui um sinalzinho que está me dizendo que tem uma ação aplicada nesse parâmetro. Então, antes de finalizar, eu posso testar aqui na aba Block Editor. Aqui no canto tem Test Block. Então vamos testar aqui para ver. Está funcionando, a cota está acompanhando. Eu posso digitar também 1000. Então tem 1000 milímetros de altura. Então o H é 1000. Legal, é isso que eu preciso. Fechar o test block e fechar o bloco e salvar. Pronto, já tenho aqui um bloco. Agora eu vou fazer o mesmo para este corte horizontal. Então seleciono tudo, digito B de bloco
e vou dar um nome para ele de corte horizontal. Aceito. Ponto de inserção vai ser este. Então já tenho lá tudo formatado. Agora eu vou criar os parâmetros. Então tem dois parâmetros aqui. Neste caso eu vou colocar dois parâmetros. Um no 00, que vai até o contramarco. Posso colocar ele bem para fora aqui, que ele não aparece no projeto. E antes de eu criar o outro parâmetro, eu vou aqui em layers e vou pegar um layer aqui que seja uma linha de eixo. Então vou criar uma linha de eixo aqui entre essas travessas, entre dois pontos. Tá lá, e perpendicular ao contramarco, que é esse aqui. Então tá feito. Vou esticar ele um pouco aqui. Legal, então esse é o ponto para eu inserir o outro parâmetro. Vou voltar aqui pro layer 0. E vou pegar o parâmetro linear. Também 0,0. E ele vai agora até esse eixo aqui. Jogar ele lá para fora. Então tem os dois parâmetros que eu preciso para montar minhas ações. Eu já posso configurar este parâmetro, então ele vai ser o L, e aqui embaixo no último campo ele tem um grip somente. Este outro parâmetro vai se chamar eixo e também vai ter um grip. Em Actions eu vou aplicar ação neste parâmetro. Então clico aqui, seleciono o ponto certinho e vou criar a seleção do que eu quero que se mova para direita. Então do mesmo jeito eu vou tirar o que eu não quero que se mova junto com o corte da direita. Ok, e vou criar mais uma ação, só que nesse outro parâmetro de eixo. Então seleciono aqui, agora eu vou fazer duas seleções. Então o que não for deste corte eu vou tirar, e o que cruza também eu não quero que estique junto com este corte. Então tá tudo selecionado, botão direito do mouse, tá feito. Antes de finalizar vamos fazer um teste block. Então esticando aqui ele vai até lá, aqui vai até o meio, deixa eu ver, 360, 372, então ele está funcionando. Eu posso também digitar. Se eu clicar aqui e vir propriedades, 1500. Então tá lá 423, 423. Então o corte tá ok. Fechar o teste, vou salvar o bloco. Pronto, já tenho o meu bloco que eu posso usar de referência. Agora nós vamos começar a pensar na tabela. A tabela ela fica aqui em Home,
e table aqui em action. Eu vou inserir uma tabela aqui, uma tabela qualquer. Vou escrever como título lista de corte de perfis. Então essa planilha vai ser a minha lista de referência. Vou apagar essa linha, que é uma linha de cabeçalho de colunas. Agora eu vou começar a inserir elementos que tem a ver com essa esquadria, né? Então, largura e altura, localização, o tipo, qual é o nome desse tipo, a quantidade. Então, vamos começar aqui por largura. Depois, altura, quantidade, local, tipo e outros elementos que você pode colocar também. Aqui no título das colunas eu vou colocar o primeiro como croquis, o segundo vai ser código, o terceiro vai ser corte. Qual o corte? Se ele é 90 graus, se é 45. O quarto vai ser LH, que é o sentido do elemento que eu estou tratando, se ele está na largura ou está na altura. Depois é tamanho. Eu vou inserir uma coluna ao lado direito. Aqui em Table Cell, eu venho em Insert Right. E vai ser a descrição. Vou inserir mais uma coluna que vai ser o tratamento. E mais uma coluna que vai ser a cor. Legal, então definir os títulos das colunas. Agora eu posso trabalhar com essas células aqui. Eu quero que todas elas, os dados dessas células estejam no middle center. Vou começar digitando aqui. por 1200. A gente pode tratar essas células aqui como se fosse um Excel mesmo. Vou colocar a quantidade de 10, tipo vou colocar JA01, local vou colocar sala de jogos. Vou dar um merge nessa célula aqui. Aqui eu também vou dar um merge. Croquis, código, corte, LH, tamanho. Faltou aqui uma aqui, é a quantidade. Vou inserir aqui uma coluna left. Quantidade. Mexe novamente. JA01. Legal, então eu tenho minhas
minhas colunas formatadas. Agora vamos começar a inserir os dados da minha esquadria. Antes de inserir, eu queria falar só uma coisa. Toda vez que eu pego um catálogo de fornecedor de perfis para a esquadria, o que é legal fazer? É legal pegar todos esses elementos, todos os perfis, e transformar esses perfis em blocos. Então cada perfil transforma em um bloco e dá um nome para ele, que é o nome do perfil mesmo. Isso vai ajudar bastante na identificação desses perfis, e neste momento que eu vou mostrar para vocês onde isso é importante. Aqui em croquis, eu consigo colocar o croquis do perfil que eu vou trabalhar, que eu vou me relacionar. Então o perfil ele tem que estar em uma biblioteca. Então, para estar em uma biblioteca, eu preciso transformar em bloco. Então, eu venho aqui inserir um bloco. Então, aqui nessa biblioteca, eu tenho todos os perfis que estão neste projeto, ou todos os blocos que estão nesse projeto, né? Inclusive os cortes. Então, eu vou chegar até o perfil que eu quero. Então, como eu vou tratar a esquadria de fora para dentro, o primeiro perfil externo é o arremate. Então, o arremate é esse carinha aqui, MP347. Então, ok, e ele já é inserido aqui na célula. E a diferença de um trabalho feito manual é que, se eu movimentar a tabela, o croquis se movimenta junto. Ele está dentro da planilha. Então vamos lá. Aqui eu posso copiar esse código e colar aqui. Então, código MP347. Como que é o corte dele? O corte de um arremate, normalmente, ele segue o corte do contramarco. Então ele faz a moldura interna da esquadria. Tem gente que chama de alisar, tem gente que chama de sei lá, dá outro nome. Eu chamo de arremate. 45 por 45. Então ele vai ser cortado de um lado 45, do outro 45. Quando juntar, ele forma um 90 graus. E eu vou tratar primeiro da largura. Então eu sempre trato primeiro os perfis da largura, depois a altura e o tamanho. Aqui eu já começo a inserir fórmulas para que essa planilha fique automática. Então, que fórmula que eu insiro? Eu estou tratando de largura, né? Então eu vou tratar nessa célula aqui. Qual a dimensão dessa largura? Então, qual que é a dimensão? É B2. B2. Aí, essa dimensão aqui, ela é a dimensão do contramarco. Então, como o arremate ele avança sobre o contramarco, eu tenho que inserir a medida que está avançando. Então, eu estou falando de largura, então é aqui. Largura do arremate. Então, a largura do arremate é o contramarco mais 22 de cada lado. Então, 22 B2 mais 22 mais 22. Então, 22 de cada lado eu chego na largura do arremate. Então, 1244. Vamos conferir aqui. Então, eu consigo digitar a medida desse bloco. Ele tem 1200 e o eixo 600. Então, vamos ver como ficou aqui o arremate. 1244
a medida interna do contramarco 1200. Então tá ok essa fórmula. A quantidade, quantos perfis eu utilizo na largura. Então é aqui que eu vejo no corte vertical, eu vejo quantos perfis tem na largura. Então um embaixo, outro lá em cima. Então são 2 perfis em cada janela. Então igual 2 perfis em cada janela vezes a quantidade de janelas da minha obra, que está em D2. Então D2. Então, como tem esse fundo cinza aqui, é sinal de que tem uma fórmula ou tem algum campo inserido nessa célula. Não é nada digitado. Quando for digitado, não tem nada no fundo. Descrição: arremate, tratamento, pintado, cor. Vou colocar uma cor aqui, branco. Então assim eu criei a minha primeira linha da minha planilha. A segunda linha, vou inserir de novo um bloco que é esse mesmo MP347 e vou colocar aqui Middle Center para ele ficar no centro da célula. Esse também eu posso colocar Middle Center aqui. Então eu posso copiar já essas 2 células aqui, jogar elas para baixo. E agora eu vou tratar da altura, então é H. E a fórmula do H é igual, então agora eu estou falando de altura, então é B3 mais, da mesma forma, o arremate avança do contramarco 22 mm, então 22 mais 22, então 1244. Vou confirmar aqui no nosso projeto, vou selecionar o bloco e vou digitar aqui 1200. Então 200. Então tá ok a minha fórmula. E quantas peças eu vou usar na altura? Então a altura, os perfis da altura eu vejo aqui no corte horizontal. Então um perfil, 2 perfis. Então a fórmula é a mesma. Eu posso clicar 2 vezes aqui, copiar essa fórmula, assentar aqui e jogar ela para baixo. E ele também é um arremate pintado branco. Ctrl C, Ctrl V. Vou clicar nessa célula e vou inserir uma linha abaixo. Então eu venho aqui em Table Cell, Insert Below. Vamos lá, então agora o próximo item da minha janela. O próximo item como eu faço sempre a largura, vai ser a largura do marco. Eu não vou fazer contramarco neste caso, né? Porque eu já estou subentendendo que o contramarco já está na obra, já está instalado e estou produzindo só a esquadria. Então vou tratar esse perfil superior aqui. Aqui não mostra nenhum código, então vou descobrir que código é esse. Vou inserir novamente um bloco e vou navegar aqui para descobrir que perfil é esse. Então é o marco superior, é esse carinha aqui. E vou colocar no Middle Center também, para ele ficar aqui. Só falando que se eu movimento aqui, o ícone, o croquis se movimenta também. Então posso ajustar aqui que o croquis vai estar sempre ali.
E como eu copiei o código, eu vou colar aqui. Já se tratando da janela, essa construção, esse tipo de construção aqui dessa linha de esquadria, os cortes são 90 graus. Então, provavelmente eu vou precisar aqui de estampos pneumáticos para fazer retirada de abas, para poder trabalhar com essa esquadria e inserir os perfis da largura e altura, montando fazendo os encaixes, né? Então o corte vai ser 90/90 e eu estou tratando da largura, né? Então, como eu estou tratando da largura, eu vou utilizar o valor B2. Então é B2. E agora, como eu estou para dentro do contramarco, eu vou começar a descontar. Então, vou descontar aqui. Então, na largura, eu estou tratando aqui o corte horizontal. Então, eu tenho essa folga aqui de 2 milímetros, que ela está acontecendo do outro lado também. E tenho 13 milímetros dessa folga até o começo do marco, onde ele encosta no outro marco da subida. Então, menos 2, já digito 2, menos 13, menos 2, menos 13. Então, essas medidas todas da largura vão descontar até chegar na medida de corte. Então, 1170, se eu quiser conferir, 1170. Quantas peças eu uso? Eu uso uma peça só. Dá para ver aqui no corte vertical. Eu uso só uma peça na parte de cima. Então, igual uma peça vezes a quantidade de janelas na obra, D2. Então, D2 são 10 peças. Então, esse é o marco superior. Também ele vai ser pintado branco. Vou inserir mais uma linha e agora eu vou buscar esse perfil que é o marco inferior, a largura do marco inferior. Botão direito, insert, block. Agora vamos navegar aqui, aí ele já aparece aqui, o SK002. Então copiei o código, vou jogar aqui, colocar ele no middle center. E também eu estou tratando da largura cortada a 90 graus. E eu vou copiar essa fórmula porque ela é a mesma. Então, para facilitar, seleciono aqui e colo embaixo. O mesmo eu faço com essa fórmula. Insiro embaixo. Então esse aqui é o marco inferior. Pintado branco. Então vamos inserir mais uma linha. O próximo item agora vai ser o marco também, só que da altura. Então é esse perfil aqui, parece um contramarco, mas um pouco mais largo. Então vamos encontrar este perfil na biblioteca de blocos. Vou descer aqui, ele já aparece, então é o SK007. Também vou colocar middle center, Ctrl V,
90, 90, copiar, colar. Só que agora é altura, né? Então H. E qual que é a medida dele? É igual, agora eu estou tratando da altura. Então é B3. Então B3 menos, vamos ver lá. Então aqui ele encosta no contramarco e lá em cima ele tem uma folga entre o marco e o contramarco. Então eu preciso descontar essa folga aqui. Menos 2. Eu tenho a medida do marco. Então 11,98. Se eu for conferir, a altura do marco 11,98. Quantidade. São duas peças que ele acontece aqui na esquerda e depois aqui na direita. Então são duas peças. Como eu já tenho fórmula para duas peças, vou copiar essa fórmula e colar aqui. Então esse aqui é a altura do marco. Ou posso colocar marco lateral. E ele é pintado branco também. Já posso inserir mais uma linha abaixo para o próximo item. O próximo item também faz parte do marco, ele é um perfil de mata junta. Então vamos inserir esse perfil. Insert block. Vamos buscar esse perfil na biblioteca. Aqui ele é o SK302. Também middle center. Ctrl V. Também eu estou tratando de altura. Posso também copiar essa fórmula de altura e continuar até chegar nele. Então é B3, que é a altura, menos 2, menos 17, então 17, menos, lá embaixo, até chegar nele, 17 novamente, 17. Pronto, eu tenho a medida da altura do meu mata junta. A quantidade é igual. São duas peças vezes a quantidade da obra. Se eu quiser conferir, 11,64. 11,64. Perfil da mata junta. Então, essa aqui é mata junta. Também pintado branco. Vamos inserir mais uma linha e agora vamos para as folhas. Então as folhas eu tenho travessa, que é esse perfil aqui, e tenho montantes. São esses montantes laterais e os montantes mãos de amigo. Então vamos começar com as travessas. Vamos procurar na biblioteca o ícone deste perfil. Então vamos navegar aqui. É esse. SK186. Ok. Colocar no centro. Ctrl V. Também é cortado 90 graus. E ele é o L. Ele é na largura. E como que é a fórmula dele? Eu tenho a fórmula aqui do marco, né? Eu vou copiar essa fórmula e só aumentar a folga para chegar na fórmula da folha. Então eu já tenho a fórmula chegando até o marco. Então eu vou colocar um menos aqui e vou continuar essa fórmula. Então menos a próxima cota aqui, 42. 42. Menos novamente. Do outro lado,
42 também. 42 menos, agora tem uma cota aqui no centro, 15 milímetros. Então 15 milímetros, eu preciso que essa medida seja dividida em duas, porque tem um pedaço de travessa desse lado e um pedaço de travessa desse lado. Então a minha fórmula vai ter que ter um parêntese aqui. Então tudo isso vai ser dividido por 2. Então aqui deu um número de casas decimais. Eu posso deixar até uma casa decimal aqui, ou posso utilizar 100 casas decimais. Então decimal 0, aqui ele deu uma arredondada, mas tá aí. Então quantidade, eu posso copiar também essa fórmula, clicar duas vezes e modificar para 4, porque essa travessa ela acontece aqui na folha externa, embaixo em cima, e na folha interna, embaixo em cima. Então são 4 peças. E é folha travessa da folha, também pintado branco. Vou inserir mais uma linha abaixo, e agora eu vou tratar do mão de amigo. Vamos buscar este ícone lá na biblioteca. Então vamos navegar aqui, vamos chegar até aqui. Esse aqui. Então SK056. Também cortado 90 graus. H. A fórmula vamos pegar uma fórmula que eu já iniciei aqui, vamos pegar essa fórmula, vamos copiar essa fórmula aqui e vamos continuar. Então 17, então para eu chegar na folha eu preciso descontar mais 8 embaixo e descontar 8 em cima. Então chegou na altura da folha. Ok, se eu quiser conferir, 11,48. Vamos lá, altura da folha 11,48. Quantidade são 2 peças. Posso pegar essa fórmula aqui, copiar, jogar aqui embaixo. E esse aqui é mão de amigo. Também é pintado branco. Faltou o perfil lateral. Eu vou inserir esse perfil antes da fórmula do mão de amigo. Então eu vou inserir uma linha above, que é acima. Vou buscar o perfil lateral. Já está aqui. Colocar ele middle center. Esse aqui também middle center. Clicando 2 vezes eu vou copiar o código dele. Aqui é o mesmo da mão de amigo. A fórmula é a mesma. E a quantidade também a mesma. Então esse aqui, folha lateral, também é pintado
branco. Então eu já tenho aqui a minha planilha. Essa planilha é automática, porque se eu digito aqui a medida, ela já modifica na fórmula. Então já modificou aqui quantidade. Se eu colocar, sei lá, 200 peças, ele já modifica aqui. E assim ela fica gravada como uma planilha automática. Posso até modificar o fundo dessas células que são digitadas, né? Eu tenho 4 células aqui para digitar, o restante não precisa digitar, ela já é uma fórmula. Eu posso bloquear a célula, posso trabalhar como se fosse um Excel. E legal. Aí quando eu for lá para o meu projeto, eu já tenho todos os elementos formatados, eu vou só usar essa janela aqui para colocar tudo no lugar. Vou desligar a cota aqui só para economizar espaço. Esse grid aqui dentro, se eu digitar Ctrl G, ele some. E eu consigo também dar a escala correta para esse detalhe. Então o detalhe inferior, eu posso fazer uma cópia aqui para o detalhe superior, segurando o Shift aqui, o movimento para baixo, também já tirou a cota. E eu posso inserir a minha tabela. Vou achar aqui a tabela. Vou devolver o layer. A tabela está no layer cotas também. Eu vou colocar aqui em carimbo. Esse bloco também vou modificar, vou colocar ele no 0. Então essa tabela está um pouco grande, eu vou colocar ela numa escala 1:2. Já insiro no projeto e já posso pegar os cortes da largura e também inserir elevação, então formatar o meu projeto como eu quiser. Então o que é importante é que eu tenho agora uma tabela em que eu posso digitar só os campos que modificam, por exemplo 1100 já modifica a fórmula, 1200 já modifica lá. Então é isso que eu queria apresentar. Se isso foi útil para você, dá um like no canal, se inscreve e bora para a próxima aula. Próxima aula eu quero falar sobre aproveitamento de material. Então como utilizar
uma planilha dessa para aproveitar os perfis e definir o número de barras que eu preciso comprar para produzir essa janela. Legal? Então obrigado, até a próxima.